O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Estamos diante desse evangelho de hoje, aonde Jesus vem trazer uma mensagem muito importante para nós. A princípio, quando nós pegamos o evangelho e lemos sem uma interpretação profunda, na verdade o texto é denso e exige de nós um olhar clínico e profundo sobre, e até mesmo uma maturidade cristã, de caminhada eclesiástica, para conseguir entender esta passagem do dia de hoje. Veja bem, Jesus apresenta uma situação de segmento dele, aonde não é tão pacífica assim. Ele diz que veio para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que isso já estivesse acontecendo. Depois, ele continua: Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, vim trazer a divisão. E ele coloca as possibilidades de divisões particularmente familiares. Olhando a Sagrada Escritura, particularmente a vida de Jesus, nós vemos isto mesmo. A presença de Jesus, ela é uma presença, como a própria Sagrada Escritura relata, de fogo, porque o Espírito Santo é este fogo. Como a própria palavra, assim, nos diz, esse fogo que é purificação e ao mesmo tempo também julgamento. A própria morte de Jesus é um fogo. A própria morte de Jesus serve para aniquilar, para queimar os pecados da humanidade. Interessante nós vermos que logo após a morte de Jesus, os discípulos se dividem. Há uma divisão. Um vai para um lado, outro vai para o outro, se dispersam, se perdem naquele momento na caminhada, até mesmo porque perderam o mestre. Vemos aquela cena tão típica e conhecida, não tão animadora, dos discípulos de Emaús, que caminham desanimados, perdidos, desconsolados pelo mestre que havia partido, morrido, de uma forma muito injusta pelas mãos humanas. Depois podemos dar um passo também nessa nossa reflexão de hoje. Isso é interessante. Com a vinda de Jesus, de fato, divisões aconteceram, brigas aconteceram, até mesmo porque para impor essa nova forma de vida no amor, na paz, na justiça, na igualdade, na fraternidade, foi necessário e é ainda necessário muita conscientização, e muito sangue se derramou e ainda se derrama por causa disto. Não é verdade? Não é isto que nós lemos na história do cristianismo, na história da igreja? Quantas guerras, quantos sangues derramado, quantas mortes, simples e unicamente por causa daquilo que Jesus ensinou. O amor e a justiça, e até mesmo pessoas que morreram em nome de Jesus para defender os valores evangélicos. E na sociedade de hoje também. Quantas divisões existem quando se fala destes valores, porque o dinheiro, o bem-estar,
o prazer, o ter está acima do ser, acima da vida e acima do amor. Quando alguém, com voz profética, se coloca numa posição de defesa disto, certamente é perseguido, é caluniado e ainda é morto. Mas, como o próprio Jesus disse, calar a voz dos profetas, pedras falarão. Depois, uma outra dimensão que eu acho muito importante deste evangelho, e até mesmo pertinente comentar, quando Jesus diz que haverá divisões dentro de casa por causa dele. Mas Jesus causar uma divisão dentro de casa? Na verdade, é bem isto mesmo. Nós percebemos quantos e quantas pessoas são divididas por causa de Jesus. Quando se trata de vestir a camisa de Jesus, os valores de Jesus dentro de casa, há perseguições, há proibições e muitas vezes há até mesmo separações. E Jesus claramente diz isto de uma forma até mesmo radical, que para segui-lo é necessário renunciar pai, mãe, irmãos, parente, esposo, esposa e assim por diante. Seguir Jesus é sempre muito difícil e exigente. As divisões acontecem. Quantos fatos eu já vi de pessoas que, quando começam a se apaixonar por Jesus, começam a ser perseguidas também dentro de casa, pelo esposo, de repente pela esposa, porque está fazendo uma outra opção na sua vida. Que a palavra de Deus hoje não nos assuste com essas palavras densas de Jesus, mas nos encante e nos faça entender essa dimensão tão verdadeira, onde Jesus diz que trará este fogo sobre a terra e que ao mesmo tempo traria também essa divisão entre a família e os amigos, e que em torno dele haveria esta, entre aspas, guerra, porque Jesus faz com que o mundo se confronte com aquilo que o mundo pensa que é valor, e não é valor absoluto, um valor em vida e vida em abundância, como o próprio Jesus nos ensina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.